Segundo o Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor adquirir um alimento ou produto impróprio para o consumo, os fornecedores têm 30 dias para sanar o problema. Mas e quando isso afeta a saúde das pessoas? A Organização Mundial da Saúde estima que 30% da população mundial sofra pelo menos uma vez por ano com intoxicação alimentar. São quase 2 bilhões de pessoas que passam mal por descuidos básicos, como não armazenar corretamente os alimentos e ignorar o prazo de validade. É sempre olhar a data de validade, sempre olhar o ambiente do supermercado, se está adequado à refrigeração. E uma vez que você comprou esse alimento, também cuidar muito bem dele em casa. Então, também olhar a data de validade depois que você comprou, que às vezes a gente esquece que está lá, né? Também manter uma boa refrigeração e armazenamento dos alimentos, principalmente se você for transportá-los. Alimentos perecíveis como carnes, peixes, laticínios e frios têm um risco maior e mais imediato se consumidos estragados. Porém, outros tipos de alimentos podem causar problemas em longo prazo. Eles têm um risco, na verdade, mais imediato. Então, assim que você come, a reação tende a ser mais intensa. Por outro lado, alimentos não tão perecíveis assim, como por exemplo o bolor do pão, talvez ele não dê uma reação tão intensa de forma imediata, mas ele é tão perigoso quanto, porque os efeitos dele são cumulativos e mais de longo prazo, né? Por exemplo, um bolor, ele pode vir até causar uma doença no fígado. Depois de uma experiência ruim, Leni passou a olhar sempre o prazo de validade antes de comprar qualquer alimento. Eu trabalhei num lugar em que eles faziam esse tipo de coisa. Eles tiravam da embalagem, onde só na embalagem tinha o vencimento, e colocavam em bombonières lindas, maravilhosas, aqueles doces, e botavam no balcão. Então isso me deixou bem alerta mesmo, para cada vez que eu for comprar dar uma olhadinha realmente, porque o que eles fazem, né? Tem gente que infelizmente faz, né? Brincando com a saúde da gente. É comum as pessoas tirarem o pedaço de mofo de uma fatia de pão ou fruta e depois comer o restante. Porém, a nutricionista afirma que isso é perigoso e pede que as pessoas sempre prestem atenção na aparência e no odor do alimento antes de consumir. O ideal é nunca comer nada que esteja com bolor, nem próximo de bolor. Então é muito comum, por exemplo, uma bandejinha de morango, vira um morango com bolor, a gente tira o morango com bolor e come o resto, né? Mas na verdade o bolor, quando ele está ali, ele criou já também raízes que a gente não consegue ver, a gente chama de esporos. É como se fosse um filhotinho do bolor que ainda está inativo, mas ele já existe. Então o bolor é sempre a pontinha do iceberg e a gente não consegue ver o resto, né? E geralmente tudo que está ali está contaminado. O ideal é nunca tirar o pedacinho do pão e comer o resto, nunca tirar o morango e comer o resto. É por precaução jogar tudo fora mesmo. Uma pessoa que faz o arroz e depois de 5 dias vai comer o arroz, uma comida que está ali mais tempo, feijão. Então sempre cheirar muito o alimento. O ideal é comer no máximo até 3 dias depois que o alimento foi preparado. Também vale lembrar que a data impressa na embalagem não é o suficiente para saber se um alimento pode ou não ser consumido com segurança. Então confira algumas dicas para evitar problemas. Na hora de comprar, verifique se o local mantém condições adequadas de conservação. Observe se a embalagem não está aberta ou com qualquer outra irregularidade. Compre primeiro os alimentos não perecíveis, depois os congelados e, por último, os refrigerados. Na hora de conservar, prepare os alimentos em quantidade só para o consumo imediato. Não deixe alimentos cozidos por mais de 2 horas fora do congelador. Mantenha a geladeira e o freezer nas temperaturas recomendadas. E não descongele alimentos à temperatura ambiente.